Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje será sobre o conteúdo de fascismo e Benito Mussolini. Eu peço, por favor, que prestem atenção nessa videoaula, que vocês continuem realizando as atividades que estamos repassando e que vocês estejam se cuidando. No mais, espero vê-los brevemente. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui no nosso próximo slide, nós podemos ver alguns dos pontos principais que são os pilares da ideologia nazista e fascista, ou chamado nazifascismo. O primeiro deles, pessoal, é o totalitarismo. O totalitarismo, pessoal, se caracteriza pelo Estado controlador, ou seja, a concentração, o fortalecimento do Estado. A filósofa Hannah Arendt, ela vai definir o totalitarismo como o fortalecimento do terror para o controle das massas. Tem uma frase, pessoal, que caracteriza muito bem o totalitarismo, que é: nada deverá existir acima, fora ou contra o Estado. Ou seja, o totalitarismo se caracteriza pelo fortalecimento, pela solidificação do poder do Estado. Outro ponto, pessoal, será o autoritarismo, ou seja, a concentração de poderes na mão do líder. Como assim, professor? O autoritarismo, ele vai ter como base principal transformar o líder da nação como um indivíduo inquestionável. E o que vai acontecer com quem questionar esse poder do líder? Essa pessoa, consequentemente, acabará sendo morta. Como era um Estado autoritário, consequentemente vai haver o chamado intervencionismo. O Estado vai passar a intervir na vida dos cidadãos. Outro ponto, pessoal, será o nacionalismo, ou seja, a valorização da nação. Vai ser criado, pessoal, um sentimento de pertencimento à pátria, o chamado patriotismo. E como é que vai ser feito, como é que vai ser construído esse patriotismo? Com a valorização de símbolos que exaltem a nação. O outro ponto, pessoal, será o militarismo, ou seja, a valorização das forças militares. O outro ponto, pessoal, será o unipartidarismo, ou seja, dentro do Estado totalitário só poderá existir um partido. Na Itália fascista só existia um partido, que no caso era o Partido Fascista. Da mesma maneira como na Alemanha nazista só existia o Partido Nazista. O outro ponto, pessoal, será o culto à personalidade. Como assim, professor? O líder ele passará a ser exaltado através como? Através de cartazes, com a construção de propagandas que tem como intuito a valorização da imagem do líder. Aqui no nosso próximo slide, nós podemos ver o contexto histórico para o fortalecimento do fascismo na Itália. O fascismo na Itália, pessoal, ele vai se agigantar a partir do Benito Mussolini. E qual era o contexto histórico e social da Itália nesse momento? Havia, pessoal, uma frustração da Itália logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Como assim, professor? Mas a Itália, ela não ganhou a Primeira Guerra Mundial? Sim, mesmo tendo saído vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, a Itália, ela não conseguiu conquistar os territórios que ela queria ter para si dentro da Primeira Guerra Mundial. Outro ponto, pessoal, que vai criar o cenário ideal para o fortalecimento do Mussolini será uma crise social, econômica e política. Então vejam bem, essa
frustração da Itália com a Primeira Guerra Mundial e essa crise, ela vai criar o cenário ideal para que o partido fascista ele ganhe uma força dentro da Itália. E essa força do partido fascista, pessoal, vai se manifestar em 1922 com a realização da Marcha sobre Roma. Os membros do partido fascista, eles vão criar uma passeata gigantesca com diversos indivíduos para pressionar o rei italiano Victor Emanuel III para que ele desse o poder, um cargo para o Mussolini. E, logo após ser pressionado, o rei Victor Emanuel III, ele transforma o Mussolini no primeiro-ministro da Itália. Então você vê aí que o fascismo ele tinha o seu braço político com o partido fascista. Do outro lado, pessoal, o fascismo ele também vai ter uma força militar. Como assim, professor? Vão ser criadas milícias paramilitares do fascismo, que no caso são os camisas negras. São grupos armados que agem com bastante violência contra todos os indivíduos que acabem se manifestando contra o sistema fascista. Uma outra característica, pessoal, como nós podemos ver aqui no nosso próximo slide, vai ser o uso da propaganda para exaltação da imagem do líder. Como vocês podem ver aí nas duas imagens, nós temos em evidência quem? O Mussolini. Então, percebam bem, as propagandas construídas dentro do fascismo vão mostrar que imagem? A Itália, ela só poderá estar fortalecida, estar controlada, a resolução dos problemas sociais, políticos e econômicos, eles só poderão ser resolvidos se o Mussolini liderar a Itália. Ou seja, vai haver um culto à personalidade do líder. E, pessoal, vão ser criados títulos para exaltar a figura desses líderes. Na Alemanha, o Hitler ele é chamado de Führer. Já na Itália, o Mussolini ele é chamado de Duce. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui em nosso último slide a consolidação do fascismo. Em 1929, pessoal, o Estado fascista e a Igreja Católica vão assinar um tratado de reconhecimento do fascismo, o chamado Tratado de Latrão. A partir desse acordo, pessoal, a Igreja Católica vai passar a reconhecer o fascismo na Itália. Então, pessoal, isso explica por que a Igreja Católica ela foi omissa em relação às ações truculentas dos camisas negras. Além desse reconhecimento do fascismo, pessoal, a Itália, o Estado italiano devolveu algumas porções territoriais para a Igreja Católica. A partir dessas devoluções, pessoal, a Igreja Católica vai fundar a sede, o país, a cidade-estado que vai chefiar a Igreja Católica, no caso o Vaticano. E em 1935, pessoal, vai haver a consolidação do expansionismo territorial do fascismo. A principal conquista territorial da Itália, pessoal, ocorrerá em 1935 com a invasão da Etiópia. Esse território ele era cobiçado pela Itália desde antes da Primeira Guerra Mundial, com as disputas ali neocolonialistas. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre fascismo. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo, eu espero que vocês me procurem, podem me contactar através do WhatsApp. No mais, espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês e nos vemos na nossa próxima aula sobre Segunda Guerra Mundial. Até mais, pessoal. Tchau.